proposto nas aulas de Filosofia e Sociologia, eu, Vitor Mesquita, Vinícius Quina, Pedro Kenz e André Luiz fizemos um documentário a respeito da pena de morte e como ela acontece no Brasil, e no final do nosso documentário vamos dar a nossa opinião sobre o assunto. A pena de morte é um tema controverso e de grande repercussão, desperta debates e questionamentos em várias partes do mundo. O Brasil aboliu essa forma de punição há mais de um século. A regra em território brasileiro é de que essa pena de morte é proibida. A Constituição Federal estabelece expressamente a proibição da pena de morte no seu artigo 5, no inciso 47. Por ser considerado cláusula pátria, esse artigo não pode ser alterado por uma simples emenda à Constituição. Portanto, qualquer alteração para que a pena capital vire regra no país exigirá uma modificação constitucional, um processo complexo e sujeito a amplas discussões. No Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas da história, a pena capital era destinada a 30 tipos de crime. Já no Código Decretino de Atenas, elaborado em 621 a.C., todos os criminosos eram sentenciados à morte. A lei, a lei das chás 12 tábuas implantadas em Roma em 453 a.C. era ainda mais severa, pois a penalidade era dada para as crianças que nascessem com deficiências físicas ou mentais. Os modos de execução aplicados antigamente ainda são mantidos por alguns países. Na Arábia Saudita, por exemplo, a decapitação é feita com espada. Já o enforcamento é praticado no Afeganistão, Singapura, Irã, Iraque, Coreia do Norte e Japão. No século XX, a cadeira elétrica foi inventada, sendo empregada principalmente nos Estados Unidos. Dos 50 estados norte-americanos, 29 ainda mantêm a pena capital, mas atualmente é usada a injeção letal. Na China, nação que mais sentencia à morte do mundo, os condenados recebem injeção ou são fuzilados. No Brasil, a pena de morte teve seu início durante o período colonial, em que o chamado Livro 5 das Ordenações Filipinas determinava a pena de morte para vários crimes, exceto os de legítima defesa. Mesmo após a independência do Brasil, essa condenação se manteve no Código Criminal do Império, sendo usada pelas elites como meio de vingança e repreensão. Segundo historiadores, a principal motivação para o fim das penas capitais no país foi o enforcamento do fazendeiro Manuel da Mota Coqueiro. Ele foi condenado pelo assassinato de uma família de colonos que trabalhava em suas terras e chegou a pedir o perdão de Dom Pedro II, mas foi negado. Como após a execução surgiram provas que revelavam a sua inocência, o imperador decidiu converter todas as sentenças de morte em outros tipos de punição. A penalidade, no entanto, continua a ser aplicada contra os escravos. Inclusive, a última execução ocorreu em 1876. Somente em 1891, com a primeira legislação da Proclamação da República, que a pena de morte foi finalmente abolida. Na ditadura militar, um decreto até restabeleceu para os atos considerados terroristas, mas nenhuma pessoa teve a vida retirada. A Constituição de 1988 manteve a proibição quando envolve os chamados crimes civis, mas permite que seja aplicada por meio de fuzilamento em casos cometidos em períodos de guerra. Embora a existência de leis que permitem que a pena de morte possa permanecer contraditória com o desenvolvimento de um país, é importante notar que o desenvolvimento é um conceito complexo que engloba vários aspectos, como economia, educação, infraestrutura, saúde e muito mais. A relação entre a pena de morte e o desenvolvimento não é diretamente causal, e outros fatores estão em jogo. Países como o Japão e os Estados Unidos têm sistemas legais e sociais complexos, nos quais a pena de morte é vista de maneiras diversas. Embora possam manter a pena de morte em seus sistemas legais, muitas vezes são aplicadas a critérios rigorosos e processos judiciais detalhados. Além disso, o impacto da pena de morte no desenvolvimento é influenciado por uma série de fatores, incluindo cultura, história, valores sociais e políticos. O desenvolvimento é multifacetado e depende de uma série de fatores. A presença da pena de morte não é necessariamente um fator decisivo, mas sim como esses países abordam e aplicam a pena de morte, juntamente com as outras políticas e iniciativas que promovem o desenvolvimento humano e socioeconômico. Portanto, é importante considerar o contexto completo ao avaliar a relação entre a pena de morte e o desenvolvimento de um país. A opinião das pessoas é muito importante em relação a qualquer assunto, inclusive sobre pena de morte, pois reflete a várias visões e valores presentes em uma sociedade. Quando se trata de um tema tão controverso como a pena de morte, a diversidade de opiniões é ampla e profundamente enraizada em perspectivas individuais, culturas e étnicas. Enquanto alguns
argumentam que a pena de morte é uma medida necessária para punir os crimes hediondos e proteger a sociedade, outros veem isso como uma violação dos direitos humanos fundamentais e clamam por uma alternativa mais humana e eficaz de justiça penal. É crucial, portanto, fomentar o diálogo respeitoso e informativo entre as pessoas, para que a sociedade possa continuar a evoluir e debater esse assunto de maneira mais ética e responsável. Por este motivo, entrevistamos 3 funcionários da nossa escola. Para começar, qual o seu nome? Welton? A gente queria saber sua opinião, se você seria a favor da pena de morte. Não, não sou a favor, sou contra a pena de morte. Aí vai me perguntar por quê? Porque uma das questões é a vida. A vida é uma concepção tal. E também a legislação a gente não permite, né? E mesmo que se permitisse a pena de morte no Brasil, acho que eu seria contra por conta da questão da vida, né? Algo maior que ninguém deve tirar a vida do outro. Acho que é isso. Para começar, qual o seu nome? Meu nome é Israel. Qual seria a sua opinião sobre a pena de morte? Bom, eu tenho uns favores e uns contra, né? Acho que a pena de morte ela deveria existir sim para quem cometesse crimes contra a criança, né? Estupro, essas coisas. Eu acho que a pena de morte deveria ser um castigo favorável para as pessoas que cometem esse tipo de crime. E sou contra a pena de morte para quem assim não cometeu um crime tão pesado e talvez poderia ter uma segunda chance na sociedade. Para começar, qual o seu nome? Jurandir Mendes. E qual seria a sua opinião sobre a pena de morte? Eu sou contra, porque a gente já tem tantos erros judiciários aí, em que pessoas inocentes acabam sendo presas e cumprem pena sem poder recorrer, né? Principalmente as pessoas de um poder aquisitivo menor, os mais necessitados são os mais prejudicados por isso. Então, pensando assim, uma pena de morte pode ser que leve uma pessoa à cadeira elétrica ou qualquer outro modo que seja essa morte, se é uma pessoa inocente e depois não tem como restituir, né? Então, tem que ter penas justificadas, né? Educativas, recuperar as pessoas, não a pena de morte, tá? Os Estados Unidos tem pena de morte e o índice de criminalidade é muito alto, então não é isso que vai fazer com que com que a criminalidade diminua, né? É isso. Por fim, a discussão em torno de pena de morte levou o nosso grupo a concluir que crimes tais como homicídio qualificado doloso e estupro de vulnerável, cometidos em flagrante, são infrações extremamente graves, nos colocando diante de questões complexas de justiça e moralidade. A preservação da vida de inocente é um valor primordial, e a seriedade desses atos exige uma resposta contundente do sistema de justiça. Quando crimes dessas magnitudes ocorrem em flagrante, a urgência da situação é evidente. A pena de morte, nesse contexto, pode ser vista como uma medida extrema de responsabilização, refletindo o compromisso da sociedade em proteger seus membros mais vulneráveis e garantir a justiça. Além disso, a perspectiva da pena capital pode funcionar como um elemento dissuasório para potenciais agressores. Entretanto, é vital considerar os riscos associados à pena de morte. A possibilidade de erros judiciais e irreversibilidade de sentenças exigem um sistema jurídico sólido, com garantias meticulosas para evitar injustiças. Em uma última análise, o equilíbrio entre a punição apropriada e a proteção dos direitos humanos é uma preocupação que exige reflexão profunda. A decisão sobre a aplicação da pena de morte para homicídio qualificado doloso e estupro de vulnerável, cometidos ambos em flagrante, é uma responsabilidade que envolve valores fundamentais e éticos. Qualquer conclusão deve ser tomada considerando as complexidades do sistema jurídico, os riscos envolvidos e a busca por uma sociedade justa e segura para todos seus membros.